Olá, gente. Espero que esteja todo mundo muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. E vamos lá. Eu sou o professor Yuri e a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula 9 e 10 de isomeria, parte 2, tá bom? Como eu sempre digo, se tiverem alguma dúvida, não se acanhem, não hesitem, pode me perguntar, tá? Vocês têm o meu WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade à aula passada. Vamos aqui relembrar, né? A gente deu isomeria e falou principalmente da isomeria constitucional ou plana. Aí falamos da de função, isomeria de cadeia, de posição, de metameria, de tautomeria. A gente começou a falar espacial, a isomeria espacial, que também é chamada de estereoisomeria, falando da geométrica, né? Aquele negócio da classificação de cis, de trans, de R, Z, né? Separados ou juntos. E, enfim, eu recomendo que se não estiverem fresco na cabeça de vocês a matéria, ou tiverem alguma dúvida, eu recomendo que vocês voltem na aula anterior, que está gravada também, para que vocês possam sanar suas dúvidas, tá bom? E alguma coisa mais específica, podem falar comigo, claro. Então vamos lá. A parte 2, a gente vai falar apenas da isomeria óptica, tá? Vamos lá. A isomeria óptica, obviamente, faz parte da isomeria espacial ou estereoisomeria. Primeiro de tudo, vamos entender de onde é que vem isso, né? Tipo, por que é que a gente fala de isomeria óptica? Está muito relacionado ao conceito de polarização, né? Isso é um conceito que está muito ligado à física, né? À ondulatória. Não sei se vocês já chegaram nessa parte, mas isso inclusive, já caiu algumas questões do Enem sobre isso, porque elas são bem contextualizáveis, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Nessa primeira figura aqui, eu estou vendo minha luz. A minha luz, existe a dualidade da onda, né? Que a gente vê em física, que ela é eletromagnética, né? Tem dois campos. E ela é propagada em todas as direções, para cima, para baixo, esquerda, direita. E também, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma polarização. Polarização nada mais funciona como se fosse um filtro. Por exemplo, aqui as minhas ondas estão indo em toda a direção. Para cá, para cá, para cá. Até aqui, né? Tem a azul, a vermelha e a verde. Ela está indo em todas as direções. Para eu polarizá-la, funciona como se eu colocasse um filtro. Se a gente vai filtrar um negócio, a gente quer que passe só o que nós estamos planejando. No caso aqui, tem uma fenda aqui na vertical. Então, eu vou permitir que passe apenas as ondas que estão se propagando na vertical. No caso aqui, é essa verde. Vocês entenderam? Espero que tenham entendido como que funciona como se fosse um filtro. Existem várias aplicações, né? Por exemplo, a tecnologia dos óculos 3D no cinema funciona desse jeito, né? Que são filtradas as ondas específicas para dar aquele efeito tridimensional. Então, vamos lá. Como é que funciona um polarímetro? Um polarímetro, vamos lá. Primeiro aqui eu tenho minha fonte de luz, que ela está emitindo em todas as direções. Aqui eu tenho esse filtro que eu falei para vocês, né? Que vai polarizar essa onda. No caso aqui, tem várias fendazinhas na vertical. Ou seja, só vou deixar passar as ondas que estiverem na vertical. Todas essas outras que estão em outras direções, na diagonal aqui, na horizontal, eu vou barrá-las aqui, tá? E só vai passar as que estão na verticais. Quando eu chego aqui, eu tenho a minha substância opticamente ativa. Vocês estão percebendo que essa onda que estava totalmente vertical saiu daqui com um pouco de desvio. No caso aqui está para a direita, né? Tendo como referência o olho do observador. E também, se ela está desviada à direita, é porque ela é uma substância dextrógena,
que também é representado pelo sinal positivo. Já se meu desvio for para a esquerda, ela é levógera, sinal negativo. Então, se ocorre esse desvio do plano da luz polarizada, significa que eu tenho uma substância opticamente ativa, isomeria óptica. Então, novamente, a isomeria óptica nada mais é do que a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Como vemos na figura, ela teve a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Desviou, tá ok? Quando é que acontece isso? Acontece quando eu tenho, na maioria das vezes, importante dizer isso, quando eu tenho um carbono quiral, que também é chamado de carbono assimétrico. Quando é que eu tenho um carbono quiral e um carbono assimétrico? Precisa obedecer essas condiçõezinhas aqui. Esse meu carbono precisa ter 4 ligações simples, ou seja, sua configuração é sp3, e ele precisa ser ligado a 4 radicais distintos, tá? Diferente dos outros. Em resumo, eu tenho aqui meu carbono, estou fazendo 4 ligações simples, beleza? Configuração sp3, e os meus radicais são diferentes. R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Vamos lá para um exemplo. Nessa minha molécula aqui, eu tenho um carbono, em cima eu tenho ligado o hidrogênio, embaixo a hidroxila, aqui na esquerda CH3, e aqui na direita CH2 e CH3, um etil, né? Note que o carbono está fazendo 4 ligações simples e os 4 radicais são diferentes, configurando um carbono quiral. Nesse outro exemplo, está aqui a minha molécula, aqui já está circulado, né? Nesse carbono aqui, para cima eu tenho um CH3, para baixo eu tenho hidrogênio, para a direita eu tenho tudo isso aqui, e para a esquerda eu tenho isso aqui. Então, carbono quiral. Nesse outro carbono aqui, para cima eu tenho hidroxila, para baixo eu tenho hidrogênio, para a direita eu tenho isso aqui, e para a esquerda eu tenho tudo isso aqui. Então, os meus radicais são diferentes. E ele está fazendo ligações simples, né? Então, aqui eu tenho 2 carbonos aqui, assimétricos. Eu coloquei também aqui um exemplo de uma molécula fechada, né? Cíclica. Que no caso aqui, vamos notar que temos 2 carbonos quirais, o carbono 1 e o carbono 2. Lembrando que a gente faz essa análise 1 a 1, tá? Então, vamos aqui, 1 a 1. Esse primeiro carbono aqui, ele está ligado ao hidrogênio, que está ligado por sua vez ao cloro, que está ligado aqui em cima por CH2 e aqui à direita por CH e CH3, né? Ou seja, os 4 radicais são diferentes. Ele é um carbono quiral, beleza. Já nesse segundo aqui, eu estou ligado a CH3 ao hidrogênio, beleza, são diferentes. Do lado esquerdo aqui há um carbono que está ligado ao cloro. E em cima, um carbono que está ligado a 2 hidrogênios. Então, são todos diferentes. Também é um carbono quiral. Então, Yuri, por que esse carbono aqui não é quiral? Porque ele está ligado a 2 hidrogênios, ou seja, ele está em 2 radicais iguais. Por isso que ele não é considerado. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Quantos carbonos quirais há no composto a seguir? Eu peguei um compostozinho maior, porque identificar os carbonos assimétricos ou quirais, tanto faz, sinônimos, é muito importante. Tem muitas questões que já caíram no Enem que correlacionam isso, tá? Então, vamos lá. Como, voltando aqui na minha condição, eu tenho que fazer 4 ligações simples para ser considerado um carbono assimétrico, então a gente já pode eliminar de cara todos os carbonos que têm duplas e triplas. No caso aqui, esse aqui é um benzeno, né? Está fazendo ressonância, então está fazendo dupla. Então os carbonos desse anel aromático aqui já podem ser cortados, tá? Depois, esse carbono aqui tem uma dupla, então ele não pode ser quiral. Esse outro também tem uma dupla. Aqui também tem uma dupla e esse também tem uma dupla. Eles não podem ser carbonos assimétricos. Ainda faltam 3, né? Vamos analisar. Opa, esse carbono aqui, ele está ligado a 2 hidrogênios. Então, são 2 radicais iguais. Lembrando que todos os radicais precisam ser diferentes. Então, não pode. Da mesma forma, esse carbono aqui, que é ligado a 2 hidrogênios, também não é considerado. E temos também, por último, né,
esse carbono aqui. Vamos analisá-lo. Esse carbono aqui está ligado aqui à esquerda pelo nitrogênio, aqui pelo hidrogênio, aqui por cima um C+O e aqui por baixo um CH2. Note que os 4 radicais são diferentes e ele está fazendo 4 ligações simples. Então, sim, temos um carbono quiral, o único dessa molécula, inclusive, tá bom? Ó, diferente, que é diferente, que é diferente, que é diferente. Está aqui indicado o carbono quiral. Lembrando que todo composto que apresenta um carbono quiral na sua molécula, ele sempre tem 2 isômeros opticamente ativos. Um dextrógeno e outro levógeno. O dextrógeno é o que sofre desvio para a direita e o levógeno que sofre desvio para a esquerda. Lembrando que é o mesmo grau também. Por exemplo, se teve um desvio de 15 graus à direita, o segundo isômero opticamente ativo também terá um desvio de 15 graus à esquerda. E isso funciona como objeto e imagem em relação ao espelho plano, tá? Isso quer dizer que eles são enantiômeros. A gente vai explicar melhor aqui, um pouco aqui na frente, tá? Quando é que ocorre uma mistura racêmica? Uma mistura racêmica nada mais é que uma mistura de uma mesma quantidade entre 2 enantiômeros, entre os dois, no caso. Então, eu tenho a mesma quantidade de um isômero levógeno com a mesma quantidade de um isômero dextrógeno. 50-50, né? Isso torna a mistura opticamente inativa, por compensação externa. Opa, mas espera aí. Eles não são isômeros ópticos? Se são isômeros ópticos, eles são opticamente ativos. Mas espera aí, eu estou falando da mistura racêmica. Se eu tenho uma mistura equimolar, mesma quantidade de mols, de um lado esquerdo, que desvia para o lado esquerdo, e eu tenho a mesma que desvia para o lado direito, eles vão compensar e vão acabar se tornando opticamente inativas. Como é uma mistura, são 2, essa compensação é externa, tá? O que eu quero dizer com isso? Que não vai haver desvio no plano da luz polarizada, quando eu misturo. Aqui, só dando um exemplo, né? Tem o mesmo número de mols, dextrógeno, que também é representado pelo sinal positivo, e eu tenho o mesmo número de mols pelo levógeno, que é representado pelo sinal negativo, caracterizando uma mistura racêmica. Vamos lá. Vamos para a divisão dos estereoisômeros. Os estereoisômeros, aqui esse slide eu acho muito importante, porque são substantivos que meio que são parecidos, sabe? E é bom a gente entender a diferença entre eles, tá? Entre os estereoisômeros, eu posso classificá-los em enantiômeros, que também são chamados de antípodas ópticos, e diastereoisômeros. Quando é que eu tenho um enantiômero? Os enantiômeros nada mais, nada menos, são que imagens especulares um do outro. É como se eu colocasse um espelho entre eles e eles funcionassem como um objeto e uma imagem. E isso pode ser dextrógeno ou levógeno, tá? Antes de tudo, né? Para facilitar, temos aqui a gente pode colocar aqui a nossa mão de frente para a outra. Né? Ela funciona como se a gente estivesse no espelho, correto? Então ela funciona como se fosse um par de enantiômeros. Agora, por exemplo, se eu colocar, está aqui o dorso da minha mão, as 2 mãos, e eu vou sobrepor a outra. Note que meu polegar da mão direita vai ficar do lado esquerdo e o meu polegar da mão esquerda vai ficar no lado direito. Elas não são sobreponíveis, mas elas são imagem uma da outra, né? São imagens especulares, tá? Então vamos lá. Vamos aqui dando um exemplo. Eu tenho essa molécula aqui e eu botei um espelho plano entre elas. Note que elas são imagem uma da outra, funcionam como objeto e imagem. O OH aqui, o OH aqui. CH3, CH3. Os 2 hidrogênios aqui, os 2 hidrogênios aqui. Eles são imagens uma da outra. E já os diastereoisômeros são estereoisômeros cujas moléculas não são imagens especulares entre si. Então tá fácil, né? Enantiômeros são imagens especulares e diastereoisômeros não são. Um exemplo aqui, se eu colocasse um espelho plano aqui no meio, o OH com o OH aqui, beleza. Agora, o cloro não está espelhando
o cloro que deveria estar espelhando, né? Está espelhando o bromo. Então, não são enantiômeros, tá? Vamos aqui passar. Vamos aqui treinar, né? Eu coloquei esses 4 compostos aqui. Eu quero que vou fazer aqui com vocês, identificar quais são os enantiômeros e quais são os diastereoisômeros. Vamos lá. Entre a figura 1 e 2, se eu colocasse um espelho bem aqui, eles são enantiômeros, CH3 com CH3. CH3 com CH3. Opa, beleza. O OH hidroxila da esquerda está bem aqui também. O cloro está bem da esquerda, está bem aqui também. Se eu colocasse um espelho aqui entre eles, então sim, eles eram um par de enantiômeros, né? Então, 1 e 2 são o quê? Enantiômeros. Agora, se eu pegar o meu 1 aqui e comparar com 3, se eu subisse essa imagem aqui, né? O CH3, beleza, tá com o CH3 aqui. E o CH3 aqui de baixo não tá fazendo imagem. Por quê? Porque apareceu esse cloro aqui. Então, não são. São diastereoisômeros. Opa, já dei aqui a pesca, né? E o meu composto 1 e 4, da mesma forma. A gente vai notar que não são imagens um do outro. Diastereoisômeros. Já o meu composto 2 e 3, como é? A gente já pode ir botando aqui de cara, né? Aí a hidroxila aqui, era para ter um outro hidroxila aqui para que eles fossem enantiômeros, né? Mas tem um CH3, então eles são diastereoisômeros. O 2 e 4, da mesma forma. Se a gente colocar lado a lado, colocar um espelho plano, a gente vai ver que eles não são imagens um do outro. Já o meu composto 3 e 4, se eu colocar um espelho aqui no meio, entre os dois, a gente vai ver que tem hidroxila aqui com essa hidroxila aqui, CH3 com esse CH3 aqui, do outro lado, CH3 com outro CH3 aqui, cloro com cloro, ou seja, eles são sim um par de enantiômeros, porque formam imagens especulares, tá bom? 2, 3 e 4 enantiômeros. Continuando aqui, tem uma formulazinha que eu quero que vocês decorem, ela é bem simples, tá? Que é para a gente descobrir o número de isômeros opticamente ativos, que é por 2 elevado a n, e o número de isômeros opticamente inativos, que é 2 elevado a n dividido por 2. Os isômeros opticamente inativos também são chamados de misturas racêmicas, tá? Por aquele negócio que eu falei de compensação externa. E o n é o número de carbonos quirais diferentes, tá? Como eu falei aqui, os isômeros opticamente inativos são as misturas racêmicas. Continuando. Vamos aqui para um exemplo, né? Tenho esse meu exemplo aqui. Lembrando aqui da fórmula de 2 elevado a n. Quantos carbonos quirais eu tenho nessa molécula? Eu tenho o carbono 2 e o carbono 3. Então, eu tenho 2 carbonos quirais. Então, meu n é igual a 2. Então, quantos isômeros opticamente ativos eu tenho? 2 elevado a 2, que dá 4 isômeros opticamente ativos, que são esses aqui, tá bom? Botei aqui. Agora eu quero saber quantas misturas racêmicas eu tenho, ou seja, os opticamente inativos. 2 elevado a n, 2 ao quadrado dividido por 2, que dá 2. Eu tenho 2 misturas racêmicas, que são os isômeros opticamente inativos. No caso aqui, por exemplo, eu tenho essa mistura entre o A e o B, se for 50%, 50% do A e 50% do B, né? E aqui embaixo, 50% do C e 50% do D. Lembrando que é levógeno com dextrógeno. Continuando aqui. Agora, o composto meso. O que é um composto meso? São compostos com 2 carbonos quirais iguais, tornando o isômero opticamente inativo por compensação interna. Ou seja, não há desvio no plano de luz polarizado. Lembrando aqui a diferença, né? O que eu falei anteriormente, na mistura racêmica, eu tenho torna a minha mistura opticamente inativa, mas é por compensação externa, tá? Por que externa? Porque eu tenho 2 compostos juntos. Aqui não, eu tenho o mesmo composto e ele é inativo por compensação interna, só por ele. Ou seja, ele não há desvio no plano da luz polarizada, né? E quando é que isso ocorre? Repetindo,
quando eu tenho dois carbonos quirais iguais. Os dois carbonos quirais têm que ser iguais. Um exemplo aqui. Do ácido tartárico, né? Esse exemplo aqui eu peguei do livro de vocês, por isso que a qualidade não está muito boa. Eu tenho o meu carbono. Lembrando também que o carbono quiral, ou assimétrico, ele é representado por um asterisco, tá? É meio que convenção isso. Eu tenho aqui que esse carbono aqui está ligado ao H aqui em cima, ao hidrogênio aqui, e o COOH desse lado esquerdo. Esse carbono aqui do lado dele é da mesma forma, hidroxilo, hidrogênio e C+O e COH, né, que é o ácido carboxílico, né? Confere o ácido carboxílico. Colocando, tracejando uma linha no meio deles, eu vejo que parece que ele lembra um pouco dos enantiômeros, né, de espelho. Como se fosse, por isso que a compensação é interna, tá? Porque é dentro da molécula, do composto. Quando eu tenho a mesma coisa de um lado esquerdo e a mesma coisa do lado direito, eu tenho esse meu composto meso, tá? Que ele, apesar de ter carbonos assimétricos, ele é opticamente inativo, mas agora por compensação interna. Continuando aqui, a configuração R e S. A gente pode classificar os compostos assimétricos em R, no sentido que representa o sentido horário, ou S, que representa o sentido anti-horário. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, é realizado uma ordem de prioridade a partir do átomo ligado ao carbono quiral de maior número atômico. Então, o carbono de maior... o átomo ligado ao carbono quiral com número atômico maior vai ser o primeiro. E o último vai ser o de menor número atômico, né? Se houver empate, a prioridade é a partir do número atômico dos outros átomos ligados, tá? E outra condiçãozinha é que o grupo de menor prioridade deverá estar sempre atrás da molécula. Como assim sempre atrás? Vocês já devem ter visto algumas moléculas, alguns compostos, representados por aquelas barrinhas tracejadas ou então aquele conezinho cheio, né, pintado. Então vamos lá, esse exemplo. Aqui, peguei do livro de vocês. Não está muito nítido, mas essa barrinha aqui, ela está tracejada. E essa aqui está mais cheia, está pintada, tá? Colocando em ordem de prioridade, pelo maior número atômico, a gente tem que o bromo é o primeiro, porque tem um número atômico maior. Depois do bromo, quem tem um número atômico maior é o cloro. Depois é o C, o carbono. E o último é o hidrogênio, que tem o menor número atômico. Então a ordem vai ser 1, 2, 3, 4. A segunda condição, o grupo de menor prioridade, que nesse caso é o hidrogênio, ele deve estar atrás da molécula, ou seja, ele deve estar ligado pelas barrinhas tracejadas. Então, no caso aqui, beleza, as barrinhas estão tracejadas, ele está ligado aqui. Então, eu não mexo nele. Agora eu posso analisar pela ordem de prioridade, né? Vai do 1 pro 2, pro 3, pro 4. Qual é o sentido que ele roda? Esse sentido aqui, né? Sentido anti-horário. Lembrando aqui que o sentido anti-horário, a representação é pela letra S. Aqui eu botei esse x aqui porque eu posso ignorar, tá? O de menor prioridade, que é o que fica na linha tracejada. Vocês vão entender melhor nesse próximo exemplo aqui. Eu tenho meu carbono, quiral, e por ordem de prioridade, o oxigênio é o primeiro, carbono, Aí aqui, pronto, aqui já tem um empate. Tem um carbono 6, com carbono 6 aqui também, né? O número atômico deles. Como é que eu vou desempatar? Ele aqui está ligado a um outro carbono, que também é 6. Já esse aqui está ligado a um hidrogênio, que o número atômico é menor, né? Então, quem vai ter prioridade aqui? Esse aqui. Por quê? Porque ele tem um maior número atômico do grupo de átomos aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Opa! Continuando. Essa aqui é a linha tracejada, né? As barrinhas tracejadas. E o grupo de menor prioridade tem que estar ligado a ela. Então, ok. Tá obedecendo. Só que aqui dá esse imbróglio, né? Dá esse bug aí, tipo... 1, 2 está aqui do outro lado. 3, 4. Então, como é que a gente pode fazer? Como já está seguindo essa
o grupo de menor prioridade já está aqui no seu devido local, eu posso apenas ignorá-lo. Então, vai ficar do 1, vai para o 2, que vai para o 3. Então, gira nesse sentido aqui, que é o sentido horário. Sentido horário. Para lembrar, o R, eu tenho comigo essa palavrinha, R lembra de relógio, e, obviamente, o relógio é sentido horário, tá? É um bisuzinho que serve muito bem para decorar. Vamos lá, esse outro exemplo aqui. Tem essa minha molécula aqui, eu desenhei no papel porque não tinha condições, não. Tem essa minha molécula aqui, e aqui eu tenho o meu carbono quiral, tá? Bem aqui. Botando ordem de prioridade, vai ficar 1, o bromo, que tem o maior número atômico, e o que tem menor número atômico, no caso aqui, seria o carbono, e seria esse aqui, porque ele tem a cadeia menor, né? Se eu for para esse aqui, o meu oxigênio tem um número atômico maior do que os outros. Só perde para o bromo, claro, por isso que ele é o 2. E aqui embaixo eu tenho todos esses carbonos aqui. Tenho 1, 2, 3. Aqui eu só tenho 2, né? Então esse aqui vai ser o de menor prioridade. Só que ele obedece a regrinha de que o grupo de menor prioridade tem que estar atrás do plano. Tem gente, uma vez teve uma aula que uma pessoa me perguntou sobre essas barrinhas tracejadas, essas linhazinhas cheias. Como é que eu consigo ver isso? Aqui eu estou tentando representar um composto 3D, tridimensional, num pedaço de papel. Como é que ficou convencionado essa representação? Ficou convencionado assim. As linhas normais, elas estão no mesmo plano, ou seja, esse anel aqui fechado, ele está no mesmo plano. Agora, o BR e esse etil aqui não está no mesmo plano. Então, se ele não está no mesmo plano, ou ele está entrando no plano, ou ele está saindo do plano. Para facilitar, ou ele está atrás, ou ele está na frente. Se eu tenho a linha tracejada aqui, quer dizer que o meu bromo está atrás. Quando eu estou com a linha cheia aqui, quer dizer que ele está na frente. É a primeira coisa que eu vejo, como se ele estivesse mais perto de mim. Tá entendendo? Se ficou alguma dúvida e tal, vocês podem me perguntar. Então, voltando, só para relembrar. O grupo de menor prioridade tem que estar atrás da molécula. Ou seja, tem que estar ligado às barrinhas tracejadas. Qual o grupo de menor prioridade? Não é esse aqui? Ele está nas barrinhas tracejadas? Não. Então eu tenho que inverter, tá? Eu vou trocar o 1 com 4. Mas se eu trocar o 1 com 4, eu vou estar mudando a minha molécula. Para que eu não tenha que mudar a minha molécula, na verdade eu não quero mudar a minha molécula, né? Eu tenho que trocar também o 2 com 3. Então eu troco o 1 com 4, porque o de menor prioridade tem que vir para as minhas tracejadas. Mas para minha molécula não mudar, não ser uma molécula diferente, ou uma outra molécula óptica, no caso, com atividade óptica, eu tenho que mudar de canto também o 2 e o 3. Fazendo essa alteração, minha nova molécula vai ficar desse jeito. O 3 que estava aqui embaixo vai para cima, e o 4 que estava aqui embaixo vem para cá. Tá bom? Vai para cima. Fazendo aqui o sentido. Ele é sentido. Agora a gente pode fazer, né? Sentido horário ou anti-horário. Vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4. Tá rodando nesse sentido. No sentido do relógio. No sentido horário. R de relógio, que é a configuração R. Tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui fazer algumas questõezinhas aqui. Vamos lá para a sexta. Lembrando, gente, vocês podem me perguntar, tá? Qualquer coisa, se não ficou claro e tal. É por isso que eu gosto de dar aula ao vivo, só que por alguns imprevistos em relação à faculdade, eu não estou conseguindo fazê-las ao vivo mais, tá? Infelizmente está sendo só gravada. Mas isso não impede que vocês venham até mim, tá? Me perguntar. Vamos lá, questão 6. A imagem a seguir indica a sequência de uma simulação computacional sobre a análise de uma propriedade física exibida por um fármaco. Aqui minha imagem bem bonitinha. Entre os fármacos indicados abaixo, quais exibem resposta similar ao observado nessa simulação? Então vamos aqui analisar a imagem. Eu tenho que ter um resultado parecido com o da imagem.
Então, é aquele lance, aquela primeira figura que eu falei com vocês do polarizador, né? Eu tenho aqui minha luz, que está irradiando a minha onda em todas as direções. E aqui eu tenho como se fosse um filtro, né? No caso aqui ele não bota, mas está aqui. Ele passou, não dá para a gente aferir o que aconteceu nessa primeira aqui. Vamos aqui para a segunda. Veio a onda, passou por essa espécie de filtro, né? Ou seja, a luz foi polarizada. Tá aqui. Minha luz aqui tá vertical. Somente o que passou foi as ondas que estão verticais. Vocês estão notando aqui, né? Tem essa setinha aqui vertical. É como se tivesse uma fenda vertical aqui, tá? Fosse uma espécie de peneira, né? E na terceira imagem aqui, a luz foi polarizada, passou pela minha substância opticamente ativa, que está representada por esse cilindro azul, e quando chegou aqui, ela continuou da mesma forma, na vertical. Ou seja, ela não teve nenhum desvio. Não sei se vocês recordam no começo, mas um composto ele é opticamente ativo se ele fazer com que aconteça um desvio. Aqui ele não fez com que acontecesse um desvio. Não foi nem para a direita, dextrógeno, nem para a esquerda, levógeno. Não correu esse desvio. Do jeito que ele passou aqui, do jeito que ele foi polarizado, ele continuou polarizado. Quer dizer, então, que a luz passa pela substância e não sofre desvio. Ou seja, é uma substância opticamente inativa. Recordando, né? Eu tenho uma substância normalmente opticamente ativa quando eu tenho carbono quiral. Se ela aqui é inativa, então quer dizer que eu não tenho carbono assimétrico, tá bom? Ah, Yuri, por que não é composto mesmo? Porque nenhuma dessas aqui, dá pra fazer delas são compostos mesmo. E também não é mistura racêmica, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que procurar aqui entre essas moléculas a que não tem carbono assimétrico, carbono quiral. Começando aqui pelo captopril. Eu tenho esse primeiro carbono aqui, que ele não é porque ele está fazendo aqui duas ligações, uma, duas, e aí o que está faltando são dois hidrogênios. Então são dois radicais iguais, não pode. Esse carbono aqui, por que ele não pode? Porque ele está ligado ao hidrogênio aqui, ao CH3 aqui e aqui também. Ao carbono aqui, ele tem, esse carbono aqui também não pode, né? Ele tem dupla. Lembrando que se faz dupla, não entra. Por quê? Porque tem que fazer 4 ligações simples, tá bom? Aqui, tá faltando 2 ligações para ele. Então, são 2 hidrogênios, 2 radicais iguais. Não pode. Aqui da mesma forma e aqui também da mesma forma. Aqui tá fazendo dupla. Eu preciso ter 4 ligações simples. Então, eu tenho um carbono quiral bem aqui, tá? Na realidade, eu estou vendo aqui que esse carbono aqui, desse X aqui, bem aqui, ele também é quiral. Por quê? Porque aqui eu tenho CH3, hidrogênio aqui, e toda essa parte, toda essa molécula aqui do lado direito, e essa parte aqui do lado esquerdo. Os 4 radicais são diferentes. Então, eu cometi um erro aí, né? No slide, tá? Aqui também é um carbono quiral. Mas isso não vai influenciar na nossa questão, porque a gente já sabe que aqui tem um carbono quiral. Vamos aqui na molécula do paracetamol. Lembrando, né, que tem o carbono quiral assimétrico, tem que fazer as 4 ligações simples. Então, quando eu tenho um anel aromático, então eu já posso eliminar os carbonos de cara. Elimino. O outro carbono que tem aqui também faz dupla. Ele não obedece, né? Porque tem que fazer ligações simples, então eu elimino. E o que está aqui na extremidade é um CH3. Ou seja, eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele, né? Então os radicais são iguais, então não obedece. Opa, paracetamol. Paracetamol obedece, né? Então aqui a gente já sabe a resposta, para falar a verdade, né? Ele poderia ter colocado paracetamol e outro, mas não colocou. Mas vamos lá, o ibuprofeno, para analisar tudo. CH3, 3 hidrogênios, né? São iguais, radicais iguais, então eu elimino. Aqui eu tenho
esse carbono aqui, né? Eu tenho CH3 daqui e CH3 daqui, os radicais são iguais. Então, não é carbono quiral. O de cima, muito menos, né? Que tem 3 hidrogênios iguais. Já esse aqui também não é, porque eu estou fazendo 2 ligações, está faltando 2, que é um H aqui e um H aqui. Eu tenho 2 hidrogênios, né? Então, são radicais iguais. Lembrando do anel aromático, né? Fazendo várias ligações duplas, então já elimino de cara também. Esse carbono aqui também está fazendo ligação dupla, elimino. Esse aqui está se ligando a 3 hidrogênios, ou seja, 3 radicais iguais. E, por último, temos esse aqui, que é um carbono assimétrico ou quiral. Por quê? Primeiro porque ele está fazendo 4 ligações simples, ok? Está obedecendo. E ele está fazendo ligações com 4 radicais diferentes. Aqui em cima é CH3, embaixo é só hidrogênio. Na direita aqui é essa parte aqui. E do lado esquerdo é tudo isso aqui, tá bom? Então, qual é a nossa resposta? Nossa resposta, a gente tem que achar um composto que não tenha um carbono quiral. No caso aqui, é o paracetamol, tá? Item C. Espero que não tenha ficado confuso, mas foi uma boa questão, bem contextualizada. Vamos lá para a questão 7. A talidomida, inclusive, é uma substância bem famosinha. Já fizeram algumas questões sobre ela. A talidomida, cuja estrutura química encontra-se representada abaixo, foi comercializada pela primeira vez na Alemanha em 1957. A indústria farmacêutica que a desenvolveu acreditou que a mesma era tão segura que a prescreveu para mulheres grávidas para combater enjoos matinais. Infelizmente, várias gestantes que a utilizaram tiveram bebês com mãos, braços, pés e pernas atrofiadas, efeito teratogênico, né? Causa câncer. Posteriormente, verificou-se que a talidomida apresentava quiralidade e que apenas a menos talidomida, o que significa esse sinal de menos? Levógera, né? Ocorre o desvio para o lado esquerdo, levógera. Que a talidomida negativa era teratogênica, ou seja, o que lascava tudo era a levógera. Enquanto a positiva, que é a dextrógera, a talidomida dextrógera, é que minimizava o enjoo matinal. Então, para vocês verem, né? Eram duas moléculas, eram 2 isômeros, né? Ou seja, tinham os mesmos elementos químicos, a mesma quantidade dos elementos químicos, só que no polarímetro, uma desviava para a esquerda, que lascava tudo, e a outra desviava para a direita, que era então a que funcionava desse remédio para enjoo matinal. Aí o que ele pergunta? Está aqui, né? A molécula da talidomida. A talidomida negativa, ou seja, vou lendo, a levógera talidomida e a dextrógera talidomida são... Aqui eu tenho uma molécula só, né? Elas são isômeros de cadeia? Pô, não são isômeros de cadeia. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de quiralidade, carbono quiral, tá? Ou seja, eu tenho um carbono quiral nessa molécula, que no caso é esse aqui que eu estou apontando com a seta. Um carbono assimétrico, né, no caso. Então, se eu estou falando de carbono quiral, eu estou falando de isomeria óptica. Então, e esse daqui, cadeia, função, compensação e tautômeros, é de isomeria plana, constitucional. Então, a minha resposta só pode ser o item D, são enantiômeros. E por que mesmo são enantiômeros? Voltando bem lá no começo, eu disse que os enantiômeros são compostos que formam imagens especulares. Que um é objeto e a outra é imagem, né? Se eu colocar um espelho plano no meio, um é objeto e outra é imagem. E ela acontece com o dextrógeno e com o levógeno. Eles são espelhos, como se fossem imagens um do outro, né? Se colocasse um espelho. Então, minha resposta é o item D. D, isso. D de dado. Enantiômeros. Vamos lá, para essa questão agora. A intolerância à lactose é o nome que se dá à incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar existente no leite e seus derivados. Ela ocorre quando o organismo não produz ou produz em quantidade insuficiente uma enzima digestiva chamada lactase, cuja função é quebrar as moléculas de lactose e convertê-las em glucose e galactose. Como consequência, essa substância chega ao intestino grosso inalterada.
Ali, ela se acumula e é fermentada por bactérias que fabricam ácido lático e gases. Promove maior retenção de água e aparecimento de diarreias e cólicas. Tá, beleza. Aqui ele não falou nada, né? Se fosse no Enem, a gente já vai... A gente lê logo iniciada a pergunta, porque isso aqui já perde um tempinho, né? E Enem é prova de tempo, né? Também, não é só conhecimento. A respeito dos compostos ilustrados anteriormente, é correto afirmar que... Vamos lá. A glucose possui 7 hidrogênios. Cadê a glucose? Aqui é a glucose. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, ela possui 7 hidrogênios. Eita, calma aí. Será? Não, né? Porque o meu carbono ele não tem que fazer 4 ligações. Esse aqui, por exemplo, está fazendo 1, 2, 3. Se não está aparecendo a outra ligação, é porque tem um hidrogênio aqui, né? Isso é um pouco de química orgânica básica. Então, eu tenho hidrogênio aqui. Nesse outro carbono também tem hidrogênio. Eu também tenho no outro e nesse outro. Então, no caso, não tem só 7 hidrogênios, tá? Letra A, descartada. Vamos aqui para a galactose. O que fala da galactose? Galactose não é um composto opticamente ativo. Se ele diz que não é um composto opticamente ativo, quer dizer que ele não tem carbono quiral. Será mesmo que ele não tem carbono quiral? Não, né? Ele tem vários carbonos quirais. Ó, eu vou só botar o primeiro e o segundo. Esse primeiro aqui. Tá aqui. Em cima tem esse grupo de átomos aqui. Do lado direito tem tudo isso. Do lado esquerdo tem os outros, né? Do lado esquerdo ligado ao carbono, ligado à hidroxila. E desse aqui já é diretamente ao oxigênio. E aqui embaixo um outro hidrogênio, né? Então os 4 radicais são diferentes. Aqui é a mesma forma, segue a mesma lógica. Então eu tenho vários carbonos quirais, né? No caso aqui eu tenho 5. Então, letra C está errada. Letra D. As funções presentes nos 3 compostos são álcool e anidrido. Beleza, tem um álcool aqui e álcool, né? Mas opa, o que é o anidrido? É quando ocorre uma desidratação, tá? Então, mas vamos ver aqui as outras funções, né? Opa, aqui eu tenho um oxigênio ligado entre carbonos. Aqui também, aqui e aqui. Quer dizer que isso é um éter. Então é álcool e éter. O que sobra é a nossa resposta, que é a letra B. A lactose possui 10 carbonos assimétricos. Eita, tudo isso, vamos lá contar. Esse é o primeiro, porque aqui eu estou ligado ao hidroxila e eu faço 4 ligações simples, né? Então se não está aparecendo um é porque aqui embaixo é só o hidrogênio. Desse lado aqui é um carbono ligado a toda essa substância aqui. E desse outro lado aqui é um carbono ligado à hidroxila. Então são 4 radicais diferentes. Então, meu primeiro, aí a lógica segue, né? Meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Você analisando com calma, realmente tem 10 carbonos assimétricos, 10 carbonos quirais. Ou seja, letra B de bola. Vamos lá para a nossa última questãozinha. Na série Breaking Bad, o personagem do professor Walter White começou a produzir metanfetamina a partir da extração de pseudoefrina, de remédios contra resfriados. A estrutura da 1S, 2S, pseudoefedrina é mostrada abaixo. Esse S aqui é muito provavelmente da configuração, né? O R ou S, aquela configuração, né? R, horário, e S, anti-horário. Ela aqui já disse a minha resposta. Vamos lá. Analisando aqui a molécula, eu tenho que identificar os carbonos quirais. Então, vamos lá fazer marcação. Lembrando, o anel aromático faz dupla, né? Já que está em ressonância, todos os carbonos estão em ressonância. Tem ligação dupla. Os meus carbonos de ligação dupla são descartados, né? Não tenho carbono quirais aqui. Por quê? Porque o meu carbono quiral só acontece quando eu faço 4 ligações simples. E os radicais são diferentes. Aqui, nessa ponta aqui, eu tenho CH3, né? Tenho 3 hidrogênios, então são radicais iguais. Na outra ponta aqui também. Já aqui, eu tenho 2 carbonos quirais. Porque se eu for analisando primeiro, em cima eu tenho hidroxila. Do lado esquerdo eu tenho tudo isso aqui. Do lado direito eu tenho tudo isso aqui.
A que está faltando é o hidrogênio. Meus 4 radicais são diferentes. Eu estou fazendo ligação simples, né? Aqui da mesma forma. CH3 aqui que não está escrito, né? Tem um hidrogênio, que está faltando a ligação. Desse lado aqui, eu tenho essa grupamentamina aqui, né? E do lado esquerdo eu tenho todo esse resto aqui. São 4 radicais diferentes. Então, eu tenho 2 carbonos quirais. Eu poderia também, só pela leitura aqui, do carbono 1, do primeiro carbono assimétrico, primeiro carbono óptico, ele ser configuração S, e o segundo também, tá? Essa aqui é a leitura. Então, vamos lá lembrando daquela formulazinha do 2 elevado a N. Qual é o meu N aqui? Meu N é igual a 2, ou seja, eu tenho 2 carbonos quirais, porque são carbonos quirais diferentes. Utilizando a formulazinha, 2 elevado a N é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4 isômeros opticamente ativos, que é o que a questão pede. Número possível de isômeros espaciais opticamente ativos para a pseudoefedrina. É igual a 4. Beleza? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Eu queria estar fazendo essa aula ao vivo, né, para poder sanar alguma dúvida e tal, mas infelizmente eu não pude. E eu espero que tenha ficado claro. E aqui vocês têm a liberdade, né, de voltar à aula. Se não entender, podem perguntar a mim, tá bom? Muito obrigado, gente.